Princípios éticos comuns, ensino religioso. Desde que a gente voltou das nossas férias, a gente está estudando a ética, os princípios éticos, e é muito importante a gente entender o máximo possível esses princípios. Então, princípios éticos comuns. Para muitos pensadores, a maior parte dos conflitos que a gente enfrenta atualmente é por conta de questões éticas. É o caso da corrupção, da intolerância religiosa, conflitos armados por poderes políticos, econômicos, até a destruição ambiental, né, que está acabando com a vida do nosso planeta. Esses problemas eles não são só do Brasil, tá, gente? Eles são globais. Aqui estão piores agora, né? Com o Pantanal pegando fogo, as florestas pegando fogo, e enfim, mas isso afeta todo mundo. E é muito importante que a gente entenda os princípios éticos e entenda que muitos deles são comuns. Eles fazem parte da nossa vida e mesmo que eu more no Brasil e a outra pessoa more lá na Noruega, provavelmente a gente vai pensar a ética como algo que vale tanto para mim quanto para ele. É a mesma coisa, é comum, é igual. Coloquei aí para vocês um desenho em que a professora pede para o aluno escrever na lousa a palavra ética. E o aluno vai pegar o giz e pensa, poxa, professora, roubaram o giz. Ou seja, os próprios colegas nem tinham ética. Qual era a ética? Como não roubar. E a pessoa roubou e por isso o aluno nem podia escrever a palavra ética para a professora começar a dar aula e provavelmente explicar o que era ética. Mas a pessoa que roubou o giz já sabemos que não trabalhava de forma ética, não vive de forma ética, porque roubou. Então, para Hans Küng, um filósofo e teólogo suíço, a solução dos problemas globais depende do desenvolvimento de valores éticos comuns, capazes de manter a humanidade unida e de preservar o meio ambiente. Como eu já disse, o meio ambiente é fundamental para a vida. Então ele propõe um consenso. O que é um consenso? É uma concordância, uma uniformidade de opiniões. É quando todo mundo chega numa decisão e diz, olha, agora nós vamos entrar num consenso, vamos todos ouvir e chegar numa opinião comum, igual, né? Então, quando a gente concorda, quando a gente tem uma opinião uniforme, né, todo mundo pensando parecido, a gente vai ter um consenso de pensamento, tá? E aí ele propõe esse consenso ético que congregue todos os pontos comuns nas diferentes culturas. Pontos comuns na política, na religião, e ele defende a construção de uma ética global. Na cabeça dele, desse filósofo, ele acredita que para que exista uma ética que seja consenso global, que seja comum a todos do globo, as religiões é que tem que assumir essa tarefa e dialogar para promover a paz. Então, as éticas comuns, né, éticas aplicadas para todos no mundo, uma delas é a preservação da natureza. Preservar a natureza significa preservar a gente mesmo. Porque todo mundo faz parte do mundo. E a gente vive nele e vive dele. Porque a gente precisa do mundo para consumir. A gente precisa do mundo para comer uma maçã, para comer um pedaço de carne, para beber água, para respirar. Porque se não tiver camada de ozônio, se não tiver nenhuma proteção na terra, a gente não sai nem fora para respirar, a gente já morre queimado, enfim. Então a gente precisa da natureza como um todo. E a gente tem que consumir de forma consciente, a gente tem que utilizar a natureza de forma consciente e de forma renovável. É por isso que é importante a gente não usar muito plástico, a gente não estragar água, a gente tomar cuidados, né, para a preservação da natureza. Mas, tia, e aquele homem que tem não sei quantas cabeças de boi lá no interior e ele gasta muita água com as vaquinhas, não sei o quê, ele também tem que ter consciência, a gente e eles também. Então, essa é uma questão de ética comum. E muitas vezes é ética religiosa, porque muitas religiões elas acreditam que se você não cuidar do mundo, você não está cuidando da criação de Deus. O próprio cristianismo ele acredita que o mundo, tudo que é criação de Deus é divino e nós devemos preservar. Desde o mundo, né, natureza, planta, essas coisas, até, obviamente, a vida do ser humano, que é um debate que hoje está aí sobre a concepção de vida, né, pela ciência. Então, se Deus criou tudo, a tudo nós devemos preservar. A gente tem um dom da terra, da água, das plantas, dos animais para o nosso sustento. E sem eles, nós não seremos mais mundo. A gente morre,
né? Eu coloquei aqui a foto do ativista ecologista Chico Mendes. Ele foi assassinado, acreditem só, esse senhor ele foi assassinado nos anos 80 porque ele defendia a preservação da natureza, principalmente da Amazônia. E alguns homens maus, que não tinham ética nenhuma, foram lá porque queriam, né, destruir a natureza para poder vender a árvore e as coisas que as árvores davam. No caso dele era borracha, né, a seringueira, e assassinaram ele porque ele defendia que a natureza deveria ser preservada. Acredite, a pessoa foi assassinada porque ela queria preservar o mundo para outra pessoa que matou viver. Pensa só. Agir de forma honesta é uma ética comum, tá? A gente escuta constantemente as pessoas falando de política e corrupção no Brasil e no mundo. É claro que a gente quer pessoas honestas para nos governar. A gente exige que os culpados por corrupção sejam punidos. Mas o que é que a gente pode fazer para ajudar nisso? Além de votar nos representantes honestos, né? A gente tem que procurar alguém que seja honesto, que esteja falando a verdade. Eu sei, é difícil, às vezes a gente é enganado, mas a gente vai dar o nosso melhor. A gente também deve agir de forma correta, né? Desde coisas simples, como não furar a fila, até coisas graves, né? Como não roubar e não matar. Então, essa também é uma ética do senso comum. Agir de forma honesta, se a gente consegue fazer isso, a gente faz parte da sociedade e a gente vai contribuir para melhorar a nossa comunidade. Aí na foto, o senador Eduardo Cunha, que é um político, aí ele foi preso por fraudes financeiras e receber propinas, né? Ou seja, ele recebia dinheiro para votar a favor de alguém, para resolver uma coisa de alguém. A famosa corrupção que a gente vê aí na televisão, no jornal direto. Aceitar e respeitar os diferentes credos e crenças. Essa é considerada uma ética para o bem comum, mas ultimamente muitas pessoas não estão fazendo isso. Esse é o assunto que eu mais trato com vocês. Por quê? Porque esse assunto ele está diretamente ligado a uma lei universal, que é respeitar o próximo. É aquela história de o meu limite termina quando começa o do outro. Né? Você já deve ter ouvido essa frase, ou seja, eu tenho as minhas convicções, eu acredito nas coisas, mas o que o outro acredita, eu não posso invadir o espaço dele. Eu não posso desrespeitá-lo. Então, respeito ao próximo é uma lei universal. Ela é estipulada pela Constituição do Brasil e pelos direitos humanos, os direitos universais. Então, a gente tem sim que respeitar o próximo. E respeitar o próximo, basicamente, é amar o próximo. Porque mesmo que eu não acredite no que ele acredita, mas eu acredito que ele tem o direito de fazer o que ele quer. Então, eu acabo permitindo que ele seja feliz. Isso é amor ao próximo. Então, nós devemos respeitar as pessoas que pensam diferente de nós. A gente não deve obrigá-las a acreditar no que a gente quer ou no que a gente acha certo. Porque as pessoas elas têm a liberdade de pensar, de crer, do que achar melhor para si. Aí, na foto, nós temos um monge budista e o Papa. O Papa ele é cristão. O budista ele não acredita no Deus como o nosso. O Papa ele acredita, ele é cristão católico, ele acredita que a gente deve viver como pessoas boas aqui na Terra para a gente ir viver nos reinos do céu, até o dia do juízo final. Então, a gente morre, a nossa alma ela não some, mas ela também não volta em outro corpo. Já o monge budista ele acredita que quando a gente morre, a nossa alma volta e volta e volta até aprender a ser uma alma boa. Para o cristão isso é diferente. Mas mesmo assim, eles estão dando as mãos, certo? Eles estão no mesmo ambiente, estão se respeitando. Eles acreditam em coisas bem diferentes. Mas a lei universal, que é aceitar o próximo, respeitar o diferente, isso em todas as duas religiões tem. Então, eles se aceitam porque essa é uma ética do bem comum e é também uma ética dentro das religiões. Respeitar o outro, respeitar o próximo. Respeito à dignidade do ser humano, tá? Eu trouxe para vocês um pouco sobre direitos humanos, porque a nossa ideia de direitos humanos ela é muito errada. A gente acredita que direitos humanos é para proteger bandido. Isso é um senso comum e está errado. Tá? Em 1948, foi definida pela Organização das Nações Unidas um documento chamado Declaração Universal dos Direitos Humanos. E é o resultado de uma longa jornada de reivindicações políticas, reivindicações sociais, desde o século XVIII, desde a Revolução Francesa. Então faz muito tempo. A declaração é um manifesto em favor da felicidade humana.
Segundo essa declaração, os princípios éticos são a liberdade, a igualdade e a fraternidade. A gente tem que seguir alguns caminhos para que as pessoas tenham direito à liberdade, tenham direito à igualdade e tenham direito a viver de forma pacífica e fraterna no mundo, ou seja, você vai viver em paz, sendo amigo de todos. Quais são os direitos que vocês, crianças e adolescentes, têm? Nós todos temos, eu também tenho. Direitos civis e políticos, direito à vida, direito à propriedade. Mas, tia, eu sou pobre, eu não tenho carrão, um apartamento na aldeota. Não, propriedade é tudo, é o direito de você ter uma caneta e ninguém tomar de você, tá? Direito à língua materna, ou seja, você tem o direito de falar português aonde você estiver, ninguém pode lhe proibir de falar português. Liberdade de pensamento, você pode pensar o que você quiser, você pode se expressar, contanto que você não ofenda ninguém, você pode ter sua crença e do mesmo jeito as outras pessoas também podem ter a dela, contanto que não ofendam ninguém. Liberdade de votar, liberdade de ser votado, esses são direitos civis e políticos. Gente, vocês têm muitos mais direitos do que esses são só alguns exemplos. Direitos econômicos, sociais e culturais são direito ao trabalho, direito à educação, saúde, moradia, distribuição de renda, igualdade de oportunidades. Por que a gente fala tanto em inclusão? Eu coloquei uma foto de várias pessoas que são diferentes, pessoas com deficiências físicas, pessoas com deficiências intelectuais, pessoas que a gente não sabe, porque ninguém tem como saber que a pessoa é deficiente às vezes. E por que eu falo tanto de inclusão? Porque esse é um direito de igualdade de oportunidades. Todo mundo tem um direito de ter as mesmas oportunidades, não importa o que você seja, não importa a forma como você nasceu. Todos somos iguais perante o mundo. Tá, tia. Então, eu sou só criança, eu só obedeço, De forma nenhuma. O fato de você ser criança e alguns de vocês já adolescentes, eu vou explicar melhor, e isso só faz com que vocês também tenham mais direitos além desses que eu falei. Direito das crianças e dos adolescentes, ele foi criado há 30 anos aqui no Brasil, um estatuto, uma lista de leis com direitos que as crianças e adolescentes possuem. Cuidar das crianças é um princípio ético comum de amor, de vida do ser humano. Como eu já falei para vocês, em algumas religiões as crianças são até sagradas. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, prevê proteção integral à criança e ao adolescente pelo Estado, ou seja, o país, o Estado do Ceará, o município de Fortaleza, todos devem proteger as crianças, é obrigação dos governos proteger as crianças. Explicando melhor esses direitos. A prioridade, ou seja, em primeiro lugar, a gente tem que dar o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, transporte, lazer, à profissionalização, cultura, dignidade, ou seja, a prioridade dos governos é dar isso para as crianças e adolescentes, tá? Por prioridade, por absoluta prioridade, significa que vocês têm preferência para receber proteção, socorro, e também os serviços públicos. Você estiver no hospital, a prioridade é atender você, a criança, em detrimento do adulto. Nenhuma criança ou adolescente pode ser objeto de qualquer forma de negligência. É por isso que, às vezes, quando tem uma criança que ela está sendo maltratada ou que ela está sofrendo algum tipo de abuso físico e intelectual, o conselho tutelar ou o juizado de menores, depende do local, da cidade, do país, ele é chamado para agir, para dizer, você não pode tratar essa criança desse jeito. Então, porque nenhuma criança pode sofrer negligência, discriminação, exploração, violência, nada disso. E os pais, que cabe aos pais, também não é tudo, só o Estado, cabe aos pais o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores. Então, os pais eles têm a obrigação, por exemplo, de matricular vocês numa escola, E o governo tem a obrigação de dar a escola para vocês. O dever de Estado é assegurar às crianças e adolescentes o ensino, obrigatório e gratuito, inclusive aqueles, tem criança que não conseguiu estudar, morava no interior, muito longe e tal, com certeza vocês conhecem pessoas na família, um tio, às vezes até os pais de vocês que não estudaram quando eram criança e agora estão aprendendo, a ler, escrever, estão estudando agora e o governo ele é obrigado a dar isso daí também, porque antigamente as crianças não tinham tantas oportunidades como hoje.
Então, vocês são a prioridade. As crianças e adolescentes, né, os adolescentes a partir dos 12 anos, então vocês entenderam que vocês têm direitos, não é? E aí vocês podem pensar, tia, eu tenho direitos? Como assim? Não pode ser. Pode sim, tá, gente? Pode sim. Vocês têm direitos e nós temos o dever de cuidar de vocês. As crianças e os adolescentes, elas são a prioridade no mundo, tá certo? E aí, então, tia, como é que eu faço? Porque assim, eu tô morando num lugar que as pessoas elas são ruins comigo, elas me maltratam fisicamente, elas abusam de mim, enfim. O que é que eu faço, tia? Você pode praticar um autocuidado, né? Como você já sabe, é nossa obrigação cuidar de vocês. Como vocês são menores de idade, você não pode sair de casa, procurar um órgão. Você tem que primeiro conversar com quem cuida de você. Então você pode exigir os seus direitos. Você pode reclamar porque está faltando alguma coisa na escola. Obviamente, você vai reclamar de uma forma gentil. Você vai dizer: olha, cadê os políticos que não fizeram isso? Tia, cadê meu livro? E a gente vai atrás para vocês, porque a nossa obrigação é ir atrás das coisas para vocês. Assim como seu pai, sua mãe, sua avó, a pessoa que cuida de você, nas eleições ela vota em alguém pensando que vai cuidar da família, vai cuidar da cidade, não é? Então, como vocês são menores de idade, existem algumas outras formas de exigir os direitos. Você pode ir na escola, você pode obedecer aos seus parentes ou àqueles que cuidam de vocês, seja gentil e educado no mundo, exerça a sua educação com consciência e respeito ao próximo. Por quê? Porque você vai fazendo aqui, é como uma corrente do bem. Se você faz uma coisa boa aqui, uma outra pessoa vê e vai fazer uma coisa boa também. Mas se nada disso adiantar, aí você vai procurar se cuidar, se autocuidar. O autocuidado é quando cuidamos de nós mesmos. Como é que a gente cuida de nós mesmos? Quando a gente entende que nós somos importantes no mundo. Da forma como a gente é, da forma como a gente foi criado, nós somos importantes. Nós somos o presente de Deus no mundo. Então, você já sabe que tem o direito de ser cuidado. Se perceber que não está sendo cuidado, procure seus pais, procure a sua escola, alguém da sua confiança. Se você está se sentindo triste, deprimido, não se permita ficar assim. Procure alguém que possa te ajudar. Tá? Informe que você está sendo maltratado ou informe que você não está se sentindo bem, que você está triste. Existem várias maneiras hoje que os governos nos dão para a gente se cuidar. Tá? E o cuidado do psicológico, o cuidado da nossa cabecinha, ele é muito importante e a gente pode fazer isso quando a gente busca alguém que sabe das coisas. A nossa mãe, o nosso pai, a nossa avó, a nossa tia da escola, a coordenadora, enfim. Tem sempre pessoas que podem lhe ajudar. Às vezes uma conversa já pode resolver muita coisa. E vocês têm que entender que vocês merecem ser felizes no mundo. E para isso, deve se reconhecer como valioso. Vocês devem olhar para si, se olhar no espelho e pensar: eu sou valioso, porque todos vocês são, tá bom? E é isso, gente. Beijo. Precisando já sabe, é só conversar, é só chamar.